Essa mensagem, ela chama Coragem, vai ser a nossa prece para a abertura dos nossos trabalhos. Coragem. Coragem deve ser o nosso lema. Coragem de enfrentar as situações criadas por vós mesmos. Coragem de colher o fruto cuja semente semeaste. Coragem, enfim, de reagir, de prosseguir na luta, embora tudo pareça tombado e destroçado. A vida é a mestra, de quando em quando nos convida a enfrentar uma banca examinadora. Põe-nos em frente a nós mesmos, para que nós vejamos, para que encontremos no fundo de nosso ser o eu divino, que tão pouco tem se expressado por vosso intermédio. Tal o vozerio louco do nosso eu interior, do nosso eu inferior. Muitas lágrimas, muita tristeza sentimos quando percebemos que estamos nos arrastando ainda no lodoçal das paixões mesquinhas. Por que será? Para nos vermos realmente, temos que ser arrastados pelas circunstâncias dolorosas da vida. Caminhamos felizes, despreocupados, convictos de que estamos indo bem, mas de repente tudo muda. A vida nos põe à prova, nos leva a situações que, quando acordamos, sentimos que vivemos num pesadelo. Tal a sensação crucial que nos achamos. São realmente provas inesperadas, situações surgidas de repente, e nós nos portamos como seres pequeninos e inferiores. Depois, as consequências, dolorosas consequências. Quanto daríamos para retroceder e tudo fazer de novo, consertando ou evitando o erro cometido? A coragem de não nos acovardarmos, de reconhecermos que realmente cometemos uma falta. Mas para quê? Para que os grandes males? Para que os grandes remédios? Surgirá, por certo, uma solução, um modo de corrigirmos o erro, uma vez que reconheçamos que erramos e queremos consertá-lo. Tudo é possível àquele que crê. Entregar-se às mãos do Mestre Jesus, implorar a sua misericórdia para a nossa fraqueza e ter a certeza que tudo será resolvido da melhor forma possível. Não desanimemos, nem nos revoltemos contra nós, nem contra ninguém, vendo que em tudo que nos acontece, apenas a lição que a vida nos oferece, a prova de cada dia, para que em dias vindouros estejamos mais alertas, mais vigilantes e, sobretudo, mais obedientes às leis do Pai, que nos quer tanto e que deseja que nós, aqui na terra, sejamos compreensivos para podermos libertar do sofrimento causado pela invigilância. E um dia não teremos mais medo das quedas, porque aprenderemos a caminhar corajosamente. Saberemos nos conduzir à altura do nosso Pai. Coragem, amigos. Não desanimes quando tropeçardes ou cairdes. Tudo é necessário e oportuno. Aprendei sempre e não vos envergonheis quando tiverdes que repetir a lição. Que o Senhor Jesus vos aclare a mente, que o Pai vos acalente e conforte nas tuas provas, para que em breve estejais dispostos a enfrentar de pé, com coragem, o temporal, o vento e a chuva, sem revolta, certos de que, após a tempestade, vem a bonança. Então, pedimos aos nossos amigos espirituais, a Jesus, nosso Mestre, e ao nosso Pai, que tenhamos sempre dentro de nós essa coragem, a coragem de cada dia, a vencer todos os obstáculos e as dificuldades,
mas acima de tudo, que tenhamos sempre em nossos corações o amor, a paciência, a tolerância. Que assim seja. Então, São Marcos Aurélio, por favor, nosso presidente, ele vai se apresentar. Bom dia, amigos. Bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz. Eu começo bem o sábado. Nós começamos muito bem o sábado. Muitas pessoas gostariam de estar nos nossos lugares e não conseguem vencer as resistências, os obstáculos, as dificuldades que fazem parte da nossa vida. Eu não sou especialista em tema, nós vamos falar de espiritismo. O espiritismo é uma doutrina consoladora. A mensagem inicial aqui de coragem, eu quase completava assim: ora e segue. Porque nós estamos aqui porque viemos aqui porque desejamos passar por aquela porta de volta, levando algo que nos fortaleça o íntimo, que nos fortaleça lá fora, porque os apelos são muito intensos. O slide primeiro aqui eu gostaria de dizer para vocês, que seria a primeira mensagem de gratidão a esses irmãos que dedicaram grande parte das suas últimas existências e das suas últimas experiências, trazendo para nós fonte inesgotável de estudo, de aprendizado. Então, quando nós projetamos ali Kardec, Chico Xavier, André Luiz e Emmanuel, nós queremos dizer para vocês que vamos falar aqui sobre a educação no seu aspecto geral, mas fundamentado na doutrina espírita, que é o nosso objetivo. Essa é uma casa espírita. Então, primeiro nós apresentamos a nossa gratidão e queria felicitá-los por essa decisão magnânima de vir aqui e trazer os filhos para uma atividade dessa. Sempre que eu venho em reunião de pais, eu me lembro do Marcinho, lá em 1984, 85, 86, reunimos aqui com 10, 15 pais, né? E era esse o contingente, e a maioria deixava os filhos e seguia para ir para o supermercado, e hoje a gente vê a sala cheia. A Sônia está em dificuldade, precisando de buscar espaço. A gente a gente tem um negativismo de falar que o mundo está pior. O mundo está muito melhor. Se nós olharmos aqui o foco de luz que é uma reunião dessa, se conseguirmos perceber, vocês vão ver a magnitude que é participar de um evento dessa natureza, de oração. Emmanuel diz que uma das decisões mais importantes que nós tomamos numa existência é a escolha de uma religião, a escolha de um caminho para Deus. Então é sobre esse tema do Espiritismo e Educação. Diz Emmanuel que é muito fácil falar sobre doutrina, sobre preceitos do Evangelho. Nós não podemos deixar de falar alguns deles, mas gostaria de deixar aberto para alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma emenda, alguma correção, porque esse é um tema, é um grande desafio. Eu projeto esse slide para dizer o seguinte: a gente a casa determinou um caminho estratégico para seguir nos últimos 5 anos. E nós não arredamos o pé desse objetivo estratégico. Esse ano tem uma temática, né? Foi escolhido Jesus, a luz do mundo e o pão da vida. É dentro dessa visão de ser a Associação Espírita Célia Xavier, uma instituição que contribua para tornar o homem progressivamente melhor.
Nós estamos aqui para isso. A presença, a religião não é uma vestimenta ideológica. A religião, ela tem objetivo se ela mexe com o nosso íntimo. Está escrito ali, o objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, esse não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Todo aquele que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Então eu volto aqui na missão, então é ser essa visão de ser uma instituição que contribua para tornar o homem progressivamente melhor por meio do estudo e prática espíritas, estudando o espiritismo como missão. Nós respeitamos todas as religiões, mas essa casa é uma casa espírita, e aqui nós estudamos o espiritismo, então é a missão da casa promover o estudo do espiritismo, divulgar seus princípios e fundamentos e oferecer oportunidade de trabalho, visando sempre a vivência da caridade moral, espiritual e material, de modo a facilitar o progresso dos espíritos nos planos físico e espiritual. A revelação espírita traz para nós que os mortos vivem e retornam. Que nós temos duas grandes dimensões, uma dimensão espiritual e uma dimensão física, nós encarnados. E há uma comunhão intensa desses dois planos, eles se interpenetram, se integram. Então, nesse instante, nós todos temos a percepção desses dois ambientes. É um grande desafio a questão de educar filhos. Não vamos dizer que o mundo está pior. Esse livro, Obras Póstumas, que é um livro que foi editado depois que Kardec se encarnou, isso data de 1869, são publicações com escritos que ele deixou antes de desencarnar, os colegas publicaram, mas eu acho interessante que tem um capítulo que eu aconselho a leitura, porque é uma leitura espetacular, uma coisa de 1869, e um espírito disse através de um médium que, num capítulo chamado Regeneração da Humanidade, todos nós falamos que nós estamos num mundo de expiação e provas. O mundo de expiação e provas é onde predomina o mal. É isso? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vivemos num mundo onde predomina o mal. E que a Terra está em transição para um planeta de regeneração, que é onde não predomina o mal. Onde os moradores serão aqueles que viveram no planeta de expiação e provas, mas que têm o bem como predominância e continuam no seu treinamento. Eu perguntaria se o auditório ia ter nesse momento aqui umas 180 pessoas. Eu faço essa pergunta assim: o mal já não predomina em nós, correto? Podemos dizer isso? Sim. Olha só que importância disso. Nós precisamos nos fortalecer para achar que o mundo está assim, que esse mundo é louco, que o meu filho tem que ser criado nesse mundo, que tem companhias complicadas, os pais, os outros educam de forma diferente, eu estou desesperado. Não, a doutrina é uma doutrina consoladora, o mundo está melhor. E em 1869 o Espírito dizia assim: a terra, dissemos-lo, não há de ser transformada por um cataclismo que destrua toda a humanidade. Desaparecerá gradualmente a atual geração e a nova que há de suceder pelo mesmo modo, sem que nada se altere na ordem natural das coisas. Tudo se passará, pois, aparentemente, como de costume,
com uma única diferença capital. Certo número de espíritos que aí se encarnavam não voltará mais à Terra em nova encarnação. Em cada menino que nascer, em lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, surgirá um espírito adiantado e propenso ao bem. Não se trata, portanto, de nova geração corporal, mas de nova geração de espíritos. Ficarão assim desiludidos os que contavam com uma transformação sobrenatural e maravilhosa. A época atual, 1869, é de transição. Já se misturam os elementos das duas gerações. Quem estiver de fora assistirá à partida de uma e à chegada de outra, sendo certo que ambos se assinalam no mundo pelos caracteres que lhes são próprios. As duas gerações que se sucedem têm ideias e projetos completamente opostos. Pelas disposições morais e principalmente pelas intuitivas e inatas, é fácil conhecer a qual das duas pertence cada indivíduo. A nova geração, devendo firmar a era do progresso moral, distingue-se, por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, de par com um sentimento inato do bem e crenças espiritualistas, o que é sinal evidente de anterior progresso. Não será composta exclusivamente de espíritos que tenham grande superioridade, mas daqueles que, tendo já progredido, são predispostos a assimilar toda ideia progressista e estão aptos para secundar o movimento regenerador. Às vezes a gente se surpreende em ler, falar em transição, que espíritos já adiantados já estariam, a partir daquela época, se matriculando aqui na Terra. Eles são inteligentes, eles são espiritualistas. Você fala com uma criança de 2, 3 anos sobre Jesus, ele olha para você e pergunta, quer falar das estrelinhas? Ele traz algo. E meus amigos, nós vamos conhecendo essas situações e nós sabemos que nós influenciamos intensamente aqueles que estão à nossa volta. Diz ali Emmanuel que em todos os domínios do universo vibra a influência recíproca. Influenciamos e somos influenciados a cada segundo. Eu faço uma pausa para lembrar uma passagem de um dos livros mais espetaculares da doutrina espírita, da Lavra de Chico Xavier como médium, e ditado pelo espírito André Luiz. Missionários da Luz. Missionários da Luz. E nessa parte que eu destaco, a casa espírita estava sendo analisada numa reunião de desenvolvimento mediúnico, ou uma reunião de estudo. E André Luiz mostrava, era mostrado por André Luiz através do Alexandre, que o André Luiz estava ali em aprendizado, o que se passava na sala. A presença do jovem que exalava sintomas de alcoolismo,
aquele outro que apresentava viciação no campo do sexo, que estava ali para aprender, porque os sãos não precisam de médicos. Nós precisamos parar de brigar na doutrina espírita, na casa espírita, em todo lugar, por causa dessas questões. Isso é questão de foro íntimo. Nós estamos aqui para aprender a ser mais afetuosos, mais amigos. Se vocês ficarem me analisando o que eu fui, eu não vou para diante. Se Paulo ficasse examinando o que ele fez lá atrás, ele falou assim: eu esqueço o que fiz lá atrás e sigo para o alvo, para adiante. Se nós não fizermos isso, nós não crescemos, nós não ajudamos nossos filhos no crescimento. Porque vamos ficar nos maculando lá com coisas erradas que nós fizemos, que nós não somos perfeitos, nós estamos a caminho, lutando. O mal já não predomina em nós, o bem predomina em nós. O bem me faz feliz, o mal me incomoda. Quando eu faço mal hoje, eu me arrependo amanhã, por que eu fiz aquilo ontem? Isso é sinal de progresso, compreendem? Falando tudo isso, o André Luiz foi chamado pelo Alexandre, o instrutor. Vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Eu não vou levar vocês não. Mas o André Luiz pegou, o Alexandre pegou o André Luiz e deu uma saída na via pública. Quando ele chegou na via pública, ele notou uma atmosfera pesada. Ele sai de um ambiente de oração e vai para a rua, e o ambiente são diferentes, os ambientes são diferentes, concordam? E ele mostra para o André Luiz, todo mundo lá de braço cruzado, uma série de espíritos esperando a turma sair da sala. Voltar para a rua, voltar para a lide. Para sair de braço dado, para voltar de novo a vinculá-lo àquelas vibrações deletérias, as vibrações que nos levam à cólera, à intemperança, à insensatez, à agressividade. Estão lá fora. Nesse momento a gente virou quase santo aqui dentro. André Luiz sentiu a atmosfera intensa. Agora volte para cá. Volte para cá. Eu vou te mostrar o maior antídoto que existe contra o vampirismo. O sugar de nossas energias quando a gente vai para a via pública, para o trabalho que não se vigia. São temas que nós tratamos a seguir. Não temos muito tempo para falar sobre isso. A oração, ela cria uma barreira vibratória. Por isso é orar e vigiar. Mas vamos dar um passo aqui. Eu faço uma pausa e completo essa história logo daqui a pouco. Se eu me esquecer, vocês me avisam que eu já passei por um certo tempo, costumo esquecer as coisas. Você se lembra, por gentileza, da história do missionário da luz. Mas num encontro como este, de paz, trazendo os filhos para a evangelização, contribuindo para o progresso da humanidade, é esse o grande objetivo, né? O Kardec fez uma pergunta para os espíritos, né? Em que consiste a missão dos espíritos encarnados aqui na Terra? E os espíritos responderam para ele: em instruir os homens, em lhes auxiliar no progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Não posso querer um mundo melhor. Eu não posso querer entender um parlamento melhor. Eu não posso desejar um poder executivo melhor integrado por homens. Se os homens que lá chegam passaram pela escola da família, pela escola em geral, e chegam lá despreparados ou cheios de desvios, e cobramos da sociedade. E esquecemos de cobrar. O que nós fizemos?
Por isso os espíritos respondem para Kardec, né, que é a obrigação dos homens encarnados é instruir os demais. Eu fui lá no livro dos Espíritos, que lembrava dessa pergunta, eu gosto muito dela, né? Pode-se considerar como missão a paternidade? Eu não sei se está sendo bem visto aí de trás, mas está escrito assim: pode-se considerar como missão a paternidade? Os espíritos, os imortais, responderam para Kardec, que era um cientista, um perguntador, um pedagogo, um monte de função ele tinha. Responderam para ele: é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. É a questão 582 de O Livro dos Espíritos. Merece muita meditação, é um grande desafio. A paternidade é uma missão. E é preciso entender isso como dever, porque se é uma missão e é um dever, nós temos a obrigação de ser vigilantes, atentos, ter coragem para acompanhar isso e não permitir facilidades em excesso. Não podemos ser omissos, porque é missão. Você será cobrado depois. Então, o papel da família nas primeiras impressões do espírito, o Kardec pergunta: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Pode até ser mais, se progrediu mais. São apenas órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age em razão do instrumento com que pode se manifestar. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? O espírito, encarnando para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebem e que podem ajudar no seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. É colocado um véu sobre o passado do espírito, né? Ele se lembra por algumas impressões. O véu se a gente olha no Evangelho, o véu, quem já colocou o véu, quem seguiu a Igreja Católica, eu segui por muitos anos, acompanhava as senhoras, a minha mãe, eles usam o véu tem uma certa transparência, você não vê tudo, você vê alguma coisa. É colocado um véu sobre o passado. A criança é como uma argila, você vai moldando. Não é para criar um autônomo, mas é para criar um ser independente, seguro. Alguma questão aí sobre essas perguntas que foram colocadas aqui? Continuamos aqui no papel da família nas primeiras impressões do espírito reencarnante. Esse irmão X, através de Chico Xavier, no livro Lázaro Redivivo, e diz assim: os filhos não são almas criadas no instante do nascimento. São companheiros espirituais de lutas antigas, a quem pagamos débitos sagrados ou de quem recebemos alegrias puras por créditos de outro tempo. A estratégia divina para o crescimento do homem é prender o simples para o complexo, do pequeno para o grande.
Então ele nos ajuntou em pequenos grupos, que é um grupo familiar, de 5, 6, 7 pessoas, aquela família nuclear, para que nós aprendêssemos no simples, para depois viver no grande rebanho. Então é natural que na família se encontrem espíritos amigos e espíritos endividados. Porque se a estratégia divina fosse colocar na casa só espíritos complicados, uns diabinhos, como a gente diz no vulgar, ele não estaria contribuindo para o progresso. Ele colocaria muita dificuldade. Então ele coloca lá uma mãe, um pai ou um dos filhos mais acessível, mais amigo, mais convivente. Viver é fácil, difícil é conviver. É preciso que a gente pense isso, que a nossa criança convive. Essa semana viralizou na rede social aquela palestra da professora, ou da médica, doutora Filó. Eu assisti a palestra, sábado eu tenho que falar lá para os pais. Doutora Filomena fez uma palestra no Colégio Santo Antônio. Vocês entram, se desejarem ver, entre lá no YouTube. Mas eu lembro de um caso, né, que a gente vai falar de convivência, do filho que passava o dia no computador. E a família achava ótimo, porque ele não dava trabalho. E o dia que viajar para o exterior já era maior um pouco, diz que ele surtou quando foi colocado no meio de um público, no meio de pessoas. Ele teve um surto. Talvez psicótico, não gosto de usar esse termo, que aqui está cheio de especialista. Ana Maria corrige a gente aí, outros, sobre esse assunto. Assisti aquela palestra dela, para o pai, assim, agora avô, estou vendo o doutor Cláudio aqui, avô é um negócio muito especial, mas a gente vê com outros olhos, é a experiência da vida. O netinho de 1 ano e pouquinho, adoro ele, me abraça, nunca vi gostar do vovô assim, gosto de paparicar, e ele tem a mania de, quando é desagradável, ele aperta a boca e vem. Aí, o primeiro impulso foi que eu queria dar uma palmada na mão dele para ver que ele não podia fazer aquilo. Mas eu resolvi adotar uma técnica diferente de avô. Não, filho, faz um carinho no vovô. Aí pegava a mão dele, aí ele começava a fazer isso. Não tem técnica para isso não, isso sai na hora, né? Cada um tem a sua experiência, mas uma coisa eu acho fundamental, eu disse aqui quando abri o encontro dos evangelizadores outro dia aqui, a história que eu vi o Haroldo contando de Francisco de Assis, que era um símbolo da misericórdia, né, do afeto. Francisco de Assis via 2 camponeses levando 2 ovelhinhas no braço para serem vendidas no mercado. Ele se condoía, resolveu trocar a capa que estava com ela para ficar com os 2 bichinhos, para não deixar que eles fossem mortos. Seriam vendidos para alimentação. Mas conta Haroldo Dutra numa palestra que Francisco de Assis, naquela época, tem a questão das regras, e às vezes nós somos muito exigentes uns com os outros, né? Que Francisco de Assis... Eu estou querendo contar casos assim, pessoal, para que a gente olhe que o mais importante é o coração, é o sentimento. Tem gente que não tem religião nenhuma e é bondoso, amém, faz parte da sua vida a serenidade. Francisco de Assis então fazia lá no mosteiro onde ele vivia, eles combinaram lá um jejum de passar fome mesmo. Era muito comum na igreja católica. Até hoje faz jejum. O jejum era de 7 dias. E no 4º dia tinha um monge lá gemendo e chorando. E
Francisco de Assis chegou até ele. Perguntou, meu irmão, o que está acontecendo? Ah, Francisco, eu não dou conta, não. Para nossos filhos, eu não dou conta. Eu estou morrendo de fome. Tem que comer alguma coisa. Vem cá, meu irmão. Levou ele para a cozinha e disse que o próprio Francisco de Assis cozinhou lá uma galinha, fez lá uma galinha que tinha lá e eles comeram juntos. Para dizer que o afeto é mais importante que as regras. Meu sogro foi há muitos anos atrás para fazer uma palestra numa grande casa espírita de Belo Horizonte. E quando ele lá chegou, só tinha 4 pessoas no auditório imenso. Ele resolveu então, e se eu tivesse lá, eu faria o mesmo. Se eu tivesse 4 pessoas aqui, eu puxaria uma cadeira, assentava e ia conversar. Aí ele começou, sentou com as 4 pessoas, e alguém da casa chegou para ele aqui, o palestrante não pode ficar de pé. Ou não pode ficar sentado. Jesus subia no monte, no barco, o pessoal ficava sentado no chão, nós achando que é a posição física. Aí quando acabou a palestra, ele obedeceu. Aí pediram, ele falou, eu posso ajudar no passe? Eles falaram, pode, mas só tem que tirar a aliança e o relógio. Eu estou dizendo isso que nós espíritas criamos uma série de coisas. A casa, por exemplo, que tem lá uns jalecos no armário de fora, que se as mulheres chegarem de decote, eles entregam no jaleco para entrar. Quer dizer, é preocupar demais com a forma, o mais importante é o coração, está dentro. O que nós estamos passando para os nossos filhos? Tem hora que eu tenho que ter energia, mas eu passo carinho, eu estou preparando o cidadão para o mundo, o cidadão, né, para o mundo que está em transição, são espíritos que estão chegando com experiência, com inteligência fora do comum e uma vocação para a espiritualização excepcional. No Missionários da Luz, quando as pessoas saíram da sala, e nós vamos sair da sala daqui a pouquinho, e vamos levar nossos filhos para casa, para o passeio, para a diversão, faz parte. Não quero assustar ninguém, mas vai ter muito companheirinho lá fora de braço cruzado, aguardando a minha passagem por lá. Deve estar lá perto do meu carro encostado, porque não deixaram entrar, porque a vibração deles não consegue entrar aqui, porque a vibração é muito forte. Isso não acontece com todos, vai acontecer comigo. E na história de André Luiz, 2 viciados em meretriz abraçaram logo o rapaz, que tinha vinculações de viciação na meretriz. Abraçaram a mãe e filho, rapaz. A mãe que saiu, que beleza que foram as orações, né? E na via pública começou a ser influenciada e ela começou então a reclamar da vida. A filha, com a imposição da mão do Alexandre, do instrutor, ela então serenava a mãe, que era uma moça já mais vocacionada para a espiritualidade, mais moralizada. Mas o mais importante é que a oração, ela cria barreiras vibratórias. Diz aqui André Luiz nesse livro, Missionários da Luz. Aí foram chegar na casa dessa moça. Ela era casada. O marido chegava, Cecília, ela estava dormindo. O marido tinha ido para o centro, rapaz, jovem. E os dois há séculos atrás, querendo vampirizá-lo pelas vibrações parecidas. Mas o que desponta nessa história é que na hora que esse moço entra em casa, os 2 espíritos não conseguiram entrar. Porque havia uma barreira vibratória provocada pela mulher da casa, Cecília, que dormia na hora. Ela em espírito recebeu André Luiz e Alexandre. Confabularam. Ela deu um passe no marido que já deitava, ela fora do corpo, deu um passe
para mostrar o valor da oração em nossas casas, em nossos filhos. O instrumental do Espiritismo, a oração, porque nós nos ligamos a Deus e criamos um canal. Esse canal pode ser de bondade, pode ser de sombra. A ligação entre a dimensão espiritual e a dimensão física, há um canal que, se você cria um canal de bondade através da oração, através da prática do bem, mas você pode criar também um canal de sombra. Compreendem? Isso é para a nossa meditação. Concluindo esse pedaço aqui, né? Diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo. O importante é a gente aprender a ser bom. O Espírito Neil Lúcio, no livro Jesus no Lar, Jesus fazendo culto no lar com os discípulos, e falava sobre a justiça, e ele conta o caso então de um fariseu, um homem culto, na sinagoga era o líder número 1, todo mundo adorava as palavras que ele dizia. Quando ele saía pela via pública meninada, as pessoas iam atrás dele, porque ele era referência na doutrina que professava o judaísmo. Aí Jesus conta que aconteceu naquela cidade, em Jerusalém, uma peste que estava matando muita gente. E um anjo do Senhor, qual acontece comumente em nossas vidas, dependendo da nossa sintonia, o anjo do Senhor, vendo a necessidade daquela comunidade, desceu dos céus, vamos dizer assim, e falou: eu preciso de mãos para enterrar defuntos, cadáveres, preciso de mãos para limpar ferida, preciso de mão para alimentar, preciso de mão para buscar comida, pernas para andar. E o Espírito então procurou primeiro quem? Aquele que despontava na comunidade como o mais culto, mais espiritualizado, que era o fariseu. E o fariseu ouviu a mensagem, a intuição. Já viram aqueles caminhos que as coisas são sopradas para nós? Não há quem não tenha percepção espiritual. Todos nós somos médicos e precisamos desenvolver isso. O companheiro registrou o pedido, mas consigo mesmo falou assim: não, eu não posso sujar minhas mãos porque eu tenho que praticar o culto lá na sinagoga e eu não posso me sujar nesse tipo de atividade. E aí o anjo precisava de mãos para trabalhar. E encontrou então um criminoso que era ansioso por melhorar de vida. E ao soprar para ele, ao inspirar para ele, ele aceitou de pronto e já saiu fazendo tudo que precisava de fazer. Então, meus amigos, a lição que o Espiritismo nos traz é uma lição de amor. O que Jesus disse para nós, que gostaria que nós fizéssemos, que nós nos amássemos uns aos outros como Ele nos amou. É uma via de mão dupla, um amar o outro. Essa é a grande lição. Essa é a lição que nós temos levado aqui para dentro das nossas casas, para a via pública. Eu vou encontrar com companheiros ali fora que estão na espreita, mas ele vai me encontrar diferente. Ele não vai encontrar sintonia. Posso até gritar alto lá na rua: meu irmão, já estou agora no outro, hein? Se quiser, vem comigo.
Então, cada espírito guarda seu próprio tesouro, né? Nosso espírito tem esse potencial dentro. E a educação vai fazer com que isso seja colocado para fora. A gente pega uma sementinha e imagina o conteúdo dela, né? Que árvore, que tamanho de árvore que ela vai dar. Porque ela tem lá dentro o potencial. Nós, como filhos de Deus, nós temos esse potencial dentro de nós. Os pais, a tarefa principal é fazer com que esse potencial ele se desperte. Vai ter dificuldade? Muita. O Espírito tem as suas experiências, tem os seus convívios. Então, educar para a vida significa conduzir para fora, isto é, aquilo que está dentro. Né? Por isso que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz: lembremos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referir. Brilhe a vossa luz. No Sermão da Montanha diz: vós sois a luz do mundo. Ele disse para nós e disse para os nossos filhos que estão assentados nas salas. Eles são a luz do mundo. Nós temos que ajudá-los a ser essa luz do mundo. Nós estamos chegando ao fim. Não foi a palestra da doutora Filomena que me sugeriu colocar o orar e vigiar. Fiquei sabendo muito tempo depois que o meu filho mais velho, graças a Deus, um rapaz espetacular. Conheci o Marco Aurélio, né? E depois no CTV ele contava para mim que eu achava que ele estava na escola, ele estava nas negócios de computador, saía da escola para brincar, não sei de quê, ia para aeroporto, e eu crente que ele não saía certinho da escola. A gente é enganado mesmo, então eu preciso ser vigilante. Pai é missão, tá lá aquilo que eu falei antes, é missão. Então Jesus diz: vigiai e orai para não cair em tentação. E eu resolvi colocar isso aqui. Eu fui lá no dicionário. Vigiar significa ficar atento, estar de vigília ou sentinela. E estar de vigília, isso aqui foi Jesus que estava à noite com os discípulos dormindo e ele foi preso. Vigiar é observar atentamente, acautelar, se precaver. Eu coloquei vermelho aqui para perceber além das aparências. A doutora Filomena diz assim: criança não pode ir à noite dormir com o celular no quarto. Primeiro que a luzinha indica trabalho. E segundo que você não sabe o que é. Na sala de aula as crianças começaram a passar uma senha escrita para outra, escondido. Quem pegou viu que a menina passando um link de como fazer sobre sexo com animal. Na escola. Pai é missão e tem que olhar mesmo. Tem que vigiar. Aí no Missionários da Luz, que eu volto, André Luiz diz assim: os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas. Você viu o conceito anterior de sentinela? Está atento, vigiar. São as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos. Comumente aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias, muito mais interessados no serviço dos alfaiates que no esclarecimento dos professores. Interessante esse serviço dos alfaiates, que eu queria lembrar que esse livro Missionários da Luz é de 1945, é o final da Segunda Guerra Mundial, e eu estava me preparando para reencarnar em 48. Então ele é bem antigo mesmo.
1945. Então falava-se dos alfaiates. Hoje é um palavrão para muita gente. Não sabe o que é. Então, meus amigos, a mão que embala o berço e a mão que embala o mundo. E aí, para terminar, para não... A gente teria outras coisas para falar, mas nós vamos ficar aqui. Só tem até 10 e 10. Ah, ótimo. Então espetacular, que eu chego onde eu quero. Gostei demais disso aqui, meus amigos. O jeito de ser, a maneira de falar. Que o Evangelho diz assim, mas seja o vosso falar sim, sim. Não, não. É Jesus. Se eu tenho que falar sim, que eu falo sim. Se for para dizer não, que eu diga não. Dentro dos meus princípios. Mas eu achei espetacular isso aqui, né? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Eu tenho isso decorado, meus amigos. Para concordar ou recusar, eu não preciso ser de fel e nem de mel. Eu não preciso ser agressivo, eu posso resolver isso sem bater, sem machucar ninguém. Não é só questão do filho pequeno, é do rapaz. É amor. Amor. Eles passam por dificuldades imensas. Se entra num momento de desequilíbrio, a gente deveria se posicionar assim. É pesado. Como Jesus se comportaria diante da situação que o meu filho está vivendo? Ou desse procedimento dele? Ele deixou aquele grande exemplo lá da adúltera, que era um crime rigoroso. Moisés mandava apedrejar. Eles trouxeram para ele para testar. Uma falta grave. Mas os outros achavam que nada de mal tinham feito. Quem tiver livre de pecado, que atira a primeira pedra. Esses preceitos do Evangelho para o nosso aprendizado. É fácil falar sobre isso, meus amigos. Eu sei das dificuldades do dia a dia. Eu sei que em determinado momento eu vou chutar o balde. Mas não pode ser a tônica. A melhora, a reforma é progressiva. Gradual. Gradual, mas tem que fazer esforço. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega por domar as suas más inclinações. É o Evangelho. Gostei muito da frase do Dalai Lama: dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. Que coisa sensacional! Dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. E terminando, aqui está um projeto da Unesco, né, para o século XXI, na área da educação, que uma companheira adequou para o Evangelho. São os 4 pilares da educação moderna, diz lá, os 4 pilares da educação. Jacques Lefebvre, acho que é o francês que presidiu essa comissão da Unesco. Ele diz que os 4 pilares, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, isso é para no nosso dia a dia. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o meu filho estuda, se pesquisa, se eu oriento, ele conhece mais sobre o mundo e se conhece. O homem fica mais poderoso quando se alfabetiza alguém, por exemplo. Ele passa a conhecer mais, ele passa a ser um cidadão mais participativo da comunidade.
Então esse é um pilar. Né? O segundo, eu aprender a fazer. Disse lá, Jesus tinha procurado, e disse lá o fariseu para ele assim: mestre, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? O que devo fazer para ser eterno, assim, conseguir a felicidade plena? Jesus devolveu a pergunta para ele: o que diz a lei? Amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e o próximo é como a ti mesmo. Aí Jesus disse para ele: faze isso e viverás. Então é ensinar a criança a fazer, a ser participativa, principalmente em relação ao próximo, ensinar determinadas coisas de ajuda, de fazer uma visita, de atender bem uma pessoa. Vocês acham, terminando, vocês acham por acaso que a espiritualidade deixa ficar na porta dos templos essas pessoas necessitadas? Aqui tem o Hélio, tomador de conta aqui de noite. Ele assusta algumas pessoas, agrada outras. Não é por acaso que isso acontece. A espiritualidade coloca essas pessoas para a gente exercitar o bom dia, o boa tarde, a convivência, respeitar o mais difícil, as pessoas que não são parecidas conosco, que passam as suas necessidades. Os nossos filhos, quando passam para eles, você ensinou para eles, dá bom dia a ele, como vai? Está precisando de alguma coisa? Ele gosta de dinheiro, eu não quero dar dinheiro, eu não dou. Mas eu dou um bom dia, pergunto como que ele vai. Aprender a conviver. Né? O menino que surtou nunca saiu do quarto, vivia no computador bonitinho. Um dia que foi para para uma multidão, ele surtou. Viver, conviver, viver com. A lição de Pestalozzi, né, quando estava com órfãos de guerra, era fazer os amigos. Aqueles órfãos, ele vinha sentado no chão e a primeira ação educativa e pedagógica que ele exercia é fazê-los virarem amigos pela convivência, pelo trabalho. E o final é aprender a ser. É aquele patamar que a criança ou o adulto faz naturalmente, sem sofrimento, é natural, não precisa ninguém me convocar para ir fazer o bem. Ele é espontâneo. Eu me evoluí a tal ponto que eu não preciso mais de um apelo para determinadas atividades. Eu sou naturalmente bom. Eu faço as coisas, sede perfeito para o nosso Pai Celestial. Está indicando um caminho. Meus amigos, muito obrigado pela atenção. Vamos fechar os nossos olhos, tranquilizar a nossa mente, o nosso íntimo e agradecer sempre pela grande oportunidade que todos nós temos aqui. Lembrando do nosso mestre amigo Jesus, do nosso Pai maior, dos benfeitores espirituais e da Célia Xavier, que nos acolhe com tanto carinho nessa casa, que possamos ter uma semana abençoada, que possamos sempre ter o coração e a mente abertos ao aprendizado e que possamos trazer no nosso dia a dia a humildade necessária para entender que cada um de nós aqui é um aprendiz. Todos nós aqui falhamos, mas é justamente no erro, na falha, que nós aprendemos e crescemos e surgimos cada vez mais fortes. Obrigado, Pai, que assim seja.